Canal Escatologia Preterista Completa. A consumação de todas as profecias no ano 70. Quem vos fala aqui é o Alexandre Moraes do canal Escatologia Preterista Completa. E estou mais uma vez aqui para poder realizar um vídeo, tá? E falar a respeito aí, né, de Mateus capítulo 15, tá? Do qual Jesus Cristo vai dizer o seguinte, ele vai mencionar o seguinte na passagem: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ele vai falar: não é justo, não é certo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, ou seja, para dar aos de fora, os de fora da casa de Israel, tá? Então vamos entender, galera, dentro desse texto, vamos entender a mensagem de Jesus Cristo, o que realmente ele queria dizer com isso. Inclusive a gente vê aí dentro da escatologia futurista, né, muitos líderes religiosos pegando uma passagem de forma isolada, que está lá em João, tá? Capítulo 1. João, capítulo 1. Onde eu vou ler aqui do versículo 10 ao versículo 14, onde vai dizer o seguinte no Evangelho de João: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo aqui é o mundo cosmos, dentro lá da etimologia da palavra no grego, tá? Por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso é óbvio que o mundo não iria conhecer, porque o mundo foi feito de carne e sangue, e o mundo não era espiritual. Então como que o mundo iria reconhecer Jesus Cristo? Nunca. Aí depois vai dizer o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa palavra seu aqui está mencionando a quem? Está fazendo uma menção à casa de Judá, galera. Inclusive eu vou colocar até o gráfico aí para vocês analisarem que a casa de Judá era representada ali por duas tribos apenas, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Lembrando que as 12 tribos de Israel, as 12 tribos só eram constituídas, tá? De forma intacta durante o período ali, tanto pelo rei Saul, rei Salomão e o rei Davi, galera. Ou seja, os 3 reis legítimos da casa de Judá, da casa de Israel como um todo, tá? Como as 12 tribos intactas. As 12 tribos, elas foram quebradas, tá? A gente tendo ali, conforme o gráfico que eu vou colocar para vocês aí, o reino do sul, que era representado pelas 2 tribos, tribo de Benjamim e tribo de Judá, tá? Com a sede em Jerusalém, pelo rei Roboão, e constituída também as 10 tribos do norte, tá? Reino do norte, sede em Samaria, e com o rei Jeroboão, as 10 tribos do norte, que tinha representação ali por Efraim. Então a gente vai entender isso aí, tá, galera? E quando Jesus Cristo fala, veio para os seus, e os seus o negaram. Quem eram esses seus nessa passagem? Era justamente a casa de Judá. Ou seja, todos aqueles que estavam ali no curral de Jesus Cristo foram esses que recusaram as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está fazendo menção às 10 tribos do norte, que estavam perdidas em outras nações, até porque essas 10 tribos do norte eram consideradas ali como uma nação gentílica, como um povo gentil, que não tinha parte, tá, com a casa de Judá, ou seja, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que era justamente o curral de Jesus Cristo. A gente vai entender isso, que vai fazer a menção em João capítulo 10. Jesus Cristo vai falar o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Lembrando, galera, que Jesus Cristo, ele não morre para o mundo cosmos. Ele morre por um povo seleto, um povo específico. E quem são
esses povos, justamente as ovelhas perdidas da casa de Israel como um todo, tá? As ovelhas, conforme vai mencionar aqui, versículo 16. Aí Jesus Cristo ele vai enfatizar, ele vai dizer o seguinte, preste atenção: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Por que Jesus Cristo fala não deixe aprisco, ou seja, não deixe curral? Porque o curral que Jesus Cristo estava era a casa de Judá, com as duas tribos, Benjamim e Judá, que foram as únicas tribos, galera, segundo a história, segundo os relatos, desde o exílio da Babilônia, dos 70 anos que eles ficaram como cativos lá, eles conseguiram manter esse laço até a época de Jesus Cristo, até ali o 1º século, tá, rapaziada? É isso que a gente tem que entender. Aí ele vai dizer: a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, galera. Beleza? E onde que a gente vê menções por parte de profecias, por parte da Taná, galera? Olha só, vamos lá, hein? Eu vou compartilhar aqui a primeira com vocês. Uma das primeiras referências, tá? Jeremias capítulo 31, galera. O versículo 1 vai dizer o seguinte. Olha só, hein? Profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos. Vê se a profecia de Jeremias aqui vai fazer um relato. Jeremias vai falar que Deus, ele seria Deus de um mundo cosmos ou de outros povos que nada tinha a ver com Israel, galera. Olha o que está escrito aí, ó. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Isso é o que está escrito aí. E elas serão o meu povo. Olha só, hein? Agora vamos ver a partir do versículo 31, galera. Jeremias vai dizer o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança com quem, galera? Vê se tá aí, povo brasileiro, japonês, China, Paraguai. Vê se tá escrito isso aí, galera, ó. Com a casa de Israel, que era quem, rapaziada? Efraim, as 10 tribos do norte que estavam perdidas em outras nações e que precisavam ser resgatadas. Olha aí, ó. E com a casa de Judá, que era quem, galera? Era justamente o curral de Jesus. Curral de Jesus, casa de Judá, eram os judeus. Aqueles que estavam lá, né? Junto com Jesus Cristo, que foi para eles. O país que primeiro Jesus Cristo veio foi quem? A casa de Judá. Daí já começa a clarear, a gente já começa a entender o porquê que vai estar escrito ali em João capítulo 1. Jesus Cristo veio para os seus. Quem eram os seus de Jesus? Casa de Judá. Somente. Esses que não eram os gentios. Aí a gente pega e vê líderes religiosos dentro da escatologia futurista e enfatizando ali, tá? Eles enfatizam um universalismo que não existe dentro das escrituras e muito menos por parte dos próprios profetas, galera. Olha aí, ó. Aí depois ele vai dizer: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Que aliança foi essa? A primeira lá no Monte Sinai. A primeira. Para tirá-los da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Vírgula. Não obstante eu os haver desposado, ou seja, Deus ter se tornado ali o marido deles. Olha aí, ó, diz o Senhor. Aí no versículo 33, porque esta é aliança. E querem colocar essa aliança, ou seja, um novo pacto, Jesus Cristo morrendo na cruz, como se ele tivesse morrido para o mundo cosmos. Ou seja, como se essa aliança, não, essa aliança, Alexandre, é uma aliança que foi feita com todo o planeta Terra, que é uma piada. É uma piada, é colocar Jeremias como merda, como mentiroso. Dentro da Taná, dentro das escrituras, né? É colocar um Deus muquirana, que foi a boca, Jeremias foi a boca do próprio Deus. Olha aí, ó. Que afirmarei com quem?
com a casa de Israel. Galera, percebe nitidamente aqui, ó, que primeiro ele vai enfatizar, logo no começo ele vai dizer, ele vai especificar casa de Israel e com a casa de Judá, separando esses dois povos, e depois ele vai falar de uma nova aliança que seria feita com a casa de Israel, especificando uma casa só. Por quê? Porque aqui, galera, ele já está enfatizando o tabernáculo de Davi como um todo, ou seja, as duas casas de Israel sendo acoplada como um todo, a casa de Judá e a casa de Efraim, que passaria ali a ser um único povo, e isso se cumpriu em Atos dos Apóstolos, que eu vou colocar a passagem aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde Tiago vai mencionar e vai falar, tá? Ele vai lembrar das palavras de Amós, que eu vou colocar aí também para vocês. Amós, capítulo 9, onde vai ter a profecia de Amós, enfatizando do tabernáculo de Davi, que seria restaurado após a morte de Jesus Cristo na cruz. E ali seria juntado as duas casas. Beleza, galera? E a gente tem mais uma passagem que vai complementar, tá? Onde o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. E tem mais um versículo aí que eu não estou lembrado, galera. Mas preste atenção aí nas palavras. Que de dois povos, ou ambos os povos, galera, ele fez um único povo. Que foi quem? O tabernáculo caído de Davi, as duas casas que estavam partidas, quebradas, ele fez uma só casa. Ou seja, restaurando ali as 12 tribos de Israel. Aí querem pegar essa passagem de Efésios capítulo 2, 14 e 15, e eles querem falar o quê? Dentro do universalismo que eles criaram aí, que incutiram isso nas escrituras, não sei como, que de ambos os povos, é como se o apóstolo Paulo estivesse mencionando que do mundo cosmos, olha só, do mundo cosmos, foi quebrado o muro da inimizade, do mundo cosmos. Aonde é que está isso na passagem aí, galera? Analisa aí, ó. Que eu estou colocando aí, especificando a palavra dois e a palavra ambos, que significa o quê? Dois povos, meus manos. E quem eram esses povos? A casa de Judá e a casa de Efraim, rapaziada. Olha o gráfico aí, ó. Olha o gráfico aí. E querem trazer isso de forma completamente equivocada, para poder enfatizar um universalismo abraâmico que não existe dentro das escrituras, meu brother. A passagem que está lá em Gênesis, que eu não me lembro onde está, mas eu vou colocar para vocês aí, onde Abraão vai falar que todas as tribos da terra, muitos seriam abençoadas. E quem são essas tribos da terra? Quem são esses povos da terra, galera? São os mesmos povos que eu vou mencionar aqui, tanto na passagem de Isaías, como na passagem de Oséias, que eu vou colocar para vocês aí. Mas antes disso, vamos ver o que significa a etimologia, galera, da palavra terra aí. A palavra terra, a etimologia da palavra terra no hebraico. Vamos analisar. Gênesis capítulo 22, 18. Olha só o que vai dizer, ó. Nela serão benditas todas as nações da terra. Terra aí, no hebraico, a palavra terra significa eretes, nessa palavra, tá? Que tem um sentido dentro da etimologia dessa palavra, rapaziada, que eu vou colocar o print aí para vocês analisarem, que significa ali território, terra de Canaã, região, território tribal, porção de terra, terra de Canaã, né, já falei. Olha aí, ó. Solo, superfície da terra, limites da terra, terras, países, é tudo isso que significa dentro da etimologia da palavra eretes. E a galera que está aí dentro do futurismo, ou até mesmo, galera, dentro do preterismo parcial, que querem pegar essa passagem aí, né? Querem fazer uma menção
como se a promessa que foi dada a Abraão está fazendo referência ao mundo cosmos, ou seja, o planeta Terra como um todo, que é uma piada. É uma piada. É uma promessa que foi dada para quem, galera? Que foi dado para o povo de Israel. Essa promessa foi dada para o povo de Israel. E isso por quê? Porque Deus é onisciente e ele já sabia de tudo o que ia acontecer por parte das profecias, galera. Deus já sabia, antes da fundação do mundo, que as 12 tribos, elas seriam quebradas. Que as tribos do norte, ou seja, os desterrados de Jacó, a tribo do norte, ela seria dispersa. Ela iria se perder em outras nações e iria se tornar ali um povo gentílico. Deus sabia de tudo isso. Por isso que foi dada essa promessa para Abraão. E essas famílias da terra são justamente essas. Ou seja, as 10 tribos do norte que estavam perdidas em outras nações e que se misturaram com outros povos e que precisavam voltar para que se cumprissem aí as profecias. Tanto as profecias de Jeremias, como a de Isaías, de Oséias e de Amós, galera. É disso que se trata. E querem trazer um universalismo dentro das escrituras, que é uma piada, uma falácia. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos analisar mais uma coisa aqui, rapaziada. Olha só, hein? Aí a gente vem aqui, ó. Olha só. Isaías capítulo 11. Versículo 1 vai dizer o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso é um apontamento para quem? Para Jesus Cristo, tá? Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante de que povo, galera? Do povo brasileiro? Aqui no pleno século XXI? É isso? Ou o restante do seu povo? Que for deixado de qual países? Que países seriam esses, galera? Olha só. Da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do mar. E vai levantar um estandarte para quem? Para as nações. Que nações são essas, rapaziada? De acordo com a exegese, de acordo com o contexto que eu estou olhando com vocês, que nações são essas? São as nações que estão aqui nos dias de hoje? É uma piada, né? Queria trazer isso para os dias de hoje. Essas nações são quem? Aquelas que se faziam presente lá naquela geração, galera. Olha aí, ó. Para as nações, juntará os desterrados de onde? De quem? De qual nação, galera? De Israel. E quem são esses desterrados? São justamente as 10 tribos do norte, que se perderam em outras nações, rapaziada. E vai falar do disperso de Judá. Por que disperso de Judá? Porque existiam muitos judeus, ou seja, do curral de Jesus Cristo, que se perderam em outras nações, que estavam perdidos, junto com os outros povos. E depois vai dizer, recolherá desde os 4 confins da terra. Que palavra terra é essa, galera? Vamos lá. Isaías 11, versículo 12. Olha o que vai dizer, ó. Olha aí, ó. Levantará um estandarte para as nações, juntará os desterrados de Israel. Esses desterrados são justamente os de Jacó, tá, galera? E os dispersos de Judá. Recolherá desde os 4 confins da terra. Olha o que significa essa palavra terra aqui, galera, ó. Significa a palavra eretes, também no hebraico. Olha aí, ó. E não é mundo cosmos e nem planeta Terra. Olha aí, rapaziada. Aí depois no versículo 13, o que ele vai dizer, ó? Vai afastar a inveja de quem? De Efraim. E Efraim é quem, rapaziada? Segundo o gráfico que eu estou colocando aí, ó. As 10 tribos do norte, que estavam perdidas em outras regiões, em outras nações. Vírgula. E os adversários de Judá serão eliminados.
ou seja, aqueles que estavam entrando em guerra lá com eles, do povo de Judá, com o curral de Jesus Cristo. Depois ele vai dizer, Efraim, ou seja, as 10 tribos do norte, não vai ter mais inveja de Judá. E Judá não vai mais oprimir Efraim. E por qual motivo isso, galera? Porque as duas... Isso não vai acontecer mais porque, galera, porque o tabernáculo de Davi vai ser quebrado. Vai ser erguido, aliás. Rapaziada, vamos entender por que Efraim não vai ter mais inveja de Judá, não teria mais inveja de Judá, e Judá não iria mais oprimir Efraim. Por qual motivo isso? Porque o tabernáculo de Davi, ele seria erguido, de que forma? Quebrando o muro da inimizade entre ambas as casas, entre os dois povos. Conforme o próprio apóstolo Paulo mencionou em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Que eu vou colocar aí também para vocês. Para vocês entenderem, galera, aqui não é conjectura, aqui não é falácia, tá? Aqui estou me baseando naquilo que está escrito, tá? Não são conjecturas. A gente tem Oséias também mencionando, Oséias capítulo 1, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte: porém da casa de Judá, ou seja, o curral de Jesus Cristo, me compadecerei e salvarei pelo Senhor, o seu Deus. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E por qual motivo isso? Porque o reino de Jesus não seria literal. Jesus não viria para poder fazer guerra de forma literal, galera. O reino dele seria completamente espiritual. Então não seria uma guerra física, tá? Por isso que ele vai falar para Pilatos, né? Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, certamente eu teria homens para lutar ao meu favor. Ele viria como o rei Davi, pô. Reinaria de forma literal, 40 anos de forma literal. O reinado de Jesus Cristo foi um reinado milenar de forma espiritual. Não foi físico, não foi literal. Quem reinou de forma literal foi o rei Davi. Correto? Por isso que ele vai falar também lá para os líderes religiosos, né? O reino de Deus não é uma coisa que se possa ver. Eu vou colocar aí. Ninguém vai dizer está aqui, está acolá. Porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Muitos vão sair para procurá-lo, mas não vão achá-lo. Porque não seria literal. Olha só, hein? Aí depois ele vai dizer: depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz um filho. Diz o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo e nem o serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá o seguinte, vós sois o filho do Deus vivo. Isso por quê? Porque eles estavam perdidos, não eram considerados mais como o povo do próprio Deus, e Jesus Cristo vindo, dando ali o início, né? A nova aliança, o novo pacto, o novo acordo, quebraria ali o muro da inimizade entre ambas as casas, e todos eles passariam a ser um único povo para com o próprio Deus, se cumprindo aí as profecias. Olha aí, ó. Aí depois ele vai dizer, ó, olha o versículo 11, galera, como é que tá muito bem claro aí, ó. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Se cumprindo aí, galera, o que o próprio Jesus mencionou. O que o próprio Jesus Cristo mencionou em João capítulo 10, né? No versículo 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, que foi quem? O único pastor, Jesus Cristo.
que conseguiu unir e trazer todas essas ovelhas que estavam perdidas misturada com outros povos em outras nações, que eram consideradas como gentílicas lá naquela geração. E o universalismo abraâmico, que está incutido aí, tanto dentro do Evangelho da Graça, pelos próprios gracistas, como os futuristas também, né, que trazem tudo isso para os dias de hoje, querem simplesmente colocar esses gentios como se fosse nós aqui nos dias de hoje, ou após o ano 70, e tudo se cumpriu até o ano 70, Jesus Cristo levando a sua igreja, galera. Aí a pergunta que eu faço, apóstolo Paulo, Jesus Cristo entraria em contradição com Jeremias, com Isaías, com Oséias? Será? Porque segundo o universalismo abraâmico, segundo essa religião que está impregnado dentro do Evangelho da Graça, que está impregnado dentro da escatologia futurista, que trazem tudo para o mundo cosmos, seria uma piada, né, galera? Uma falácia, né? Então aqui a gente conseguiu entender, né, rapaziada? As referências, né? Aí alguns vão mencionar, né, vão querer colocar, por exemplo, uma passagem onde, por exemplo, onde Jesus Cristo vai falar lá em Mateus 10, versículo 1. No versículo 1, vamos ler aqui o versículo 1 e depois o 5 e 6 para a gente entender o contexto, galera. Olha só. Tendo chamado os seus 12 discípulos, ou seja, os apóstolos, né, os 12, que foram escolhidos pelo próprio Jesus, Jesus deu-lhes a seguinte autoridade. Essa autoridade foi dada sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Galera, lembrando, tá, que essas doenças, essas enfermidades eram denominadas lá por eles, dentro da cultura lá do grego, tá? Estado de comportamento, estado de espíritos, que não era nada mais e nada menos do que enfermidades psíquicas e enfermidades físicas, ou seja, enfermidades psicológicas e físicas, que eram denominados como demônios, tá? Do qual não só Jesus Cristo, como os próprios apóstolos expulsavam, né? Esses demônios que eram considerados ali, porque não tinham avanço da medicina naquela época. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha problema de epilepsia naquela época, né? Que inclusive eu vou colocar um gráfico para vocês aí, tá, rapaziada? A epilepsia, que tem até o exemplo de um menino que era jogado, que ele caía no fogo, tá? Sempre caía no fogo lá e era queimado. E Jesus Cristo tira esse demônio desse menino, que não era nada mais e nada menos do que o próprio problema da epilepsia. E isso que Jesus Cristo expulsou, tirou isso, essa doença, essa enfermidade desse menino, tá? Então eles receberam essa autoridade, esse poder para tirar esses demônios que eram as enfermidades, tanto psíquica como enfermidades físicas. Em todas aquelas situações lá, por parte dos demônios, tá? Isso aí é um outro assunto. Inclusive, eu tenho até vídeo no meu canal falando sobre os demônios. Beleza, rapaziada? Depois vocês podem pesquisar aí no meu canal, onde eu vou falar especificamente sobre os demônios que foram expulsos tanto por Jesus Cristo como pelos apóstolos. Aí ele vai dizer o seguinte no 5: a estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, e nem entreis na cidade de samaritanos. Quem eram esses, galera? Eram todos que não faziam parte, tá? Dentro do contexto da casa de Israel, tá? De toda aquela localidade de Israel, era quem não fazia parte de Israel. Mas dei preferência em procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aqueles que faziam parte da localidade da casa de Israel. A gente vai ver essa menção, que está onde? Em Mateus 10, em Lucas capítulo 10, versículo 1, onde Jesus Cristo dá uma seguinte ordem:
para os 70 discípulos que são enviados de 2 em 2, tá? Onde vai dizer o seguinte: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí no 3 ele vai dizer: ide, eis que vos envio como um cordeiro para um meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quais foram essas cidades, galera? Foram as cidades que faziam parte da casa de Israel. Essas cidades não poderiam ser as cidades de fora de Israel, onde estavam os gentios, galera, tá? Porque entraria em contradição com Mateus capítulo 10, versículo 1, tá? E a própria passagem, dentro do contexto, a gente consegue identificar 3 cidades, tá? Que eram da casa de Israel, que eram de lá. A cidade de Corazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum, que foram as 3 cidades aí específicas do qual eles foram, do qual eles passaram, tá? Porque o próprio Jesus Cristo vai relatar que teria mais misericórdia, que Deus teria mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que essas cidades, né? Inclusive vai falar que Cafarnaum já estaria no inferno, já desceria ali a sepultura por negligenciar as palavras do próprio Jesus Cristo. Beleza, rapaziada? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu tenho que mencionar antes de terminar esse vídeo. Deixa eu ver. Tem mais uma passagem aqui, rapaziada, que está em Jeremias. Vamos analisar aqui uma passagem de Jeremias. Jeremias, capítulo 23, vai fazer um paralelo, galera. Jeremias 23 vai fazer um paralelo com João capítulo 10, onde Jesus Cristo vai falar que teria outras ovelhas para resgatar em um outro aprisco, em outro curral, e o universalismo, né? Abraão, aqui nos dias de hoje, o preterismo parcial, os gracistas querem trazer tudo isso para os dias de hoje. Aí a gente pega aqui Jeremias 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas dos meus pastos, do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, é o que está escrito aí, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo, olha aí, galera, recolherei o restante das minhas ovelhas, que somos nós aqui nos dias de hoje, rapaziada. É o povo brasileiro. Preste atenção. Olha aí, ó. De todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão, galera. Como que eu vou pegar isso aqui e querer aplicar para os dias de hoje? Levantarei sobre elas pastores, que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Retorno. Olha aí, galera. Aí no versículo 5 ele vai dizer o seguinte. Olha só o versículo 5, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo,
e rei que é, e reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Que palavra terra é essa? É planeta Terra? Vamos analisar. Jeremias 23, versículo 5. Olha aí, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Que palavra é essa? Eretz. Eretz. Palavra Eretz, meu mano. Olha aí, ó. Aí depois ele vai dizer o seguinte. Palavra Eretz, que significa território, região, terra de Canaã, país. Não tem nada a ver com o planeta Terra ou o mundo cosmos. Até porque o juízo seria o juízo sobre o povo de Israel. Olha aí, ó. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte. Quem foram essas descendências, galera? A descendência de Efraim, meu mano. As 10 tribos do norte que estavam perdidas em outras nações, conforme o gráfico que eu já tinha colocado antes aí, vou colocar de novo aí, galera. Olha aí, ó. Repetindo, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinham arrojado, e habitarão na sua terra. Que terra é essa, galera? Israel. Israel. Em nenhum momento aqui na passagem a gente vê mencionando aqui o mundo cosmos, enfatizando aqui um universalismo, galera. É uma piada querer trazer isso aqui, essa profecia, para o mundo cosmos. É uma falácia. Uma tremenda de uma falácia. É isso aí, galera. Então a gente conseguiu entender. Está muito claro quando Jesus Cristo fala, ele veio para os seus, curral de Judá. Mas o curral de Judá, a casa de Judá, recusou. E todos aqueles que não o rejeitaram, e quem foram esses? Todos o que creram em Jesus Cristo, porque receberam o Espírito dele e foram escolhidos, eleitos, chamados. As 10 tribos do norte e aqueles da casa de Judá que também se converteram. É um texto para quem? Para nós, para o povo brasileiro? Para a gente aqui nos dias de hoje? É uma piada, galera. É isso aí, rapaziada. Terminado aí o vídeo. Vocês que estão entrando pela primeira vez aí no meu canal, sejam bem-vindos, tá? E aproveitem e se inscrevam no canal para que você possa receber vídeos todas as semanas. É onde eu estou colocando aí. Tá bom, galera? É isso aí. Finalizando mais um vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.